Boa noite, pessoal! Hoje, então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de derivadas, começando aqui com as derivadas sucessivas. O que seria uma derivada segunda, derivada terceira de uma função? Nada mais é do que a gente derivar a função derivada. Lembrando que a derivada, ela é uma função, né? Pode ser uma constante, mas ela é uma função. E conforme a gente vai derivando, a gente vai obtendo as derivadas sucessivas, né? Por exemplo, aqui se a gente tiver f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado, 2x ao quadrado menos x, a gente derivando, né? O 3 vai passar multiplicando, vai ficar 3x quadrado, né? O 3 vai diminuir 1 no expoente, vai ficar 2. 2x ao quadrado, o 2 passa multiplicando, vai ficar 4x. E x, a derivada é 1, então menos 1. A gente pode derivar novamente, a notação a gente vai utilizar f' para a primeira derivada, f duas linhas para a segunda derivada, f três linhas para a terceira derivada. Para a partir da quarta, né, essas aqui a gente também pode usar, né, números, mas aí a gente vai utilizar números, né. Mas também a gente pode escrever F1, F2 ou F3 aqui também, tá? São notações aí das derivadas, certo? Então, quando a gente tem aqui um polinômio, por exemplo, a gente vai conseguir derivar e vai chegar um momento que vai zerar, correto? Vai chegar um momento aqui que não vai ter mais derivada sucessiva, porque todas vão ser iguais a zero, né? Se a gente continuar, então, por exemplo, né, continuando esse exemplo aqui, fazendo a terceira derivada, né, vai ficar, primeiro, né, a segunda derivada 6x mais 4, né? O 2 passou multiplicando, ficou 6, e o x diminuiu no expoente, o 4 vezes o x é 1, a derivada, ficou só o 4. E o 1 menos 1 aqui, a derivada é constante. Então, 6x menos 4 é essa segunda derivada. Quando eu vou derivar novamente, eu vou ficar com 6 vezes 1, porque a derivada de x é 1, e mais 0, porque 4 a derivada é 0, a derivada da constante é 0. E aí, a partir do 3, todas as derivadas vão ser iguais a 0, porque a derivada de constante é sempre 0. Então, a gente tem essas derivadas aí, 1, 2 e 3, e a partir da quarta, todas vão ser 0. Isso vai acontecer com todas as funções? Não, tem funções que vai ficar intercalando e nunca vai zerar, certo? E tem função que, por exemplo, o e na x, se já vamos pular aqui para esse exemplo do e na x, a função e na x, a gente sabe que a derivada dela é ela mesma. Então, quando a gente for fazer a derivada, vai ser o e na x. Então, na verdade, não só a primeira derivada, qualquer derivada enésima aqui vai ser o e na x. Então, não importa quantas vezes você vai derivar, sempre vai ficar o e na x. Então, nem sempre a derivada sucessiva, uma hora ela vai acabar. Pode ser que nunca acabe, né? Sempre dá um valor diferente. Geralmente, a gente consegue encontrar um padrão para as derivadas, né? Ela pode dar sempre a mesma função, né? Ou pode ser um polinômio que vai gerar um momento, né? Por exemplo, essa daqui. X à quinta vai ficar a primeira derivada, né? Vai ficar o 5 multiplicando x na 4, mais 3 vezes 4, 12x quadrado, menos 3 vezes 2, 6x, e o 2 a derivada é 0. Se a gente derivar novamente, fazer a segunda derivada agora, a gente vai derivar a função derivada. Então, 5 vezes 4, 20x ao cubo, mais 24x, menos 6. Derivada de x é 1. Eu posso derivar uma terceira vez. Posso fazer uma terceira derivada aqui. O 20 vezes 3 vai ficar 60x quadrado, mais 24, e a derivada do 6 é 0. Posso fazer a quarta derivada de x,
60 vezes 2, 120x. E 24 a derivada é zero. Posso fazer a quinta derivada de x, que vai ficar o 120. Para n maior que 5, a fn de x é zero. Porque a partir desse momento vai começar sempre a zerar a minha função. Então, nota que tem uma coisa a ver com o grau aqui, né, do meu polinômio, correto? A quantidade de derivadas sucessivas. Claro que não quer dizer que elas não existem, mas vão ser todas iguais a zero a partir desse ponto, tá? Então, as derivadas sucessivas é isso, a gente vai ficar continuando derivando a função. Eu derivo, faço, né, encontrei a função derivada, derivo novamente, né? Assim sucessivamente. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. A função seno x. A função seno, a primeira derivada dela é cosseno de x. Quando eu faço a derivada da derivada, ou seja, a derivada f duas linhas, a gente vai obter menos seno de x. Quando a gente faz a terceira derivada agora, a derivada do seno é o cosseno, só que agora é menos, né? Então, menos cosseno de x. Posso fazer uma quarta vez aqui, um F4 aqui, de x, vai ficar como? Cosseno, a derivada é menos seno. Então, a derivada do menos cosseno vai ficar menos seno, né? Ou seja, seno de x. Ou seja, essa é a minha função f de x. Então, a partir, né, da função, ela tem essas três derivadas sucessivas, né? E a partir da quarta, ela volta para a primeira, né? Aqui ela volta para a minha primeira função. Então, ela é cíclica, né? Essas derivadas sucessivas são cíclicas. Ela vai, né? Seno, cosseno, menos cosseno. Seno, cosseno, menos cosseno. E vai sempre dessa forma, tá? Por conta da derivada, né, do seno ser o cosseno e do cosseno ser menos seno. Então, tudo depende de qual função a gente está derivando, né, para ver quem que vão ser as derivadas sucessivas. Essa aqui a gente já viu, né, o terceiro exemplo do e na x. Agora, vamos um quarto exemplo aqui, que é o ln de x. Então, vamos lá. F' de x é 1 sobre x. 1 sobre x é a mesma coisa que x na menos 1. Vou escrever dessa forma para a gente fazer a segunda derivada. Então, a segunda derivada de x vai ser o menos 1, passa na frente multiplicando, o x diminui 1 no expoente, então, x na menos 2. Agora, a terceira derivada vai ficar, o menos 2 passa multiplicando, menos 2 vezes menos 1, fica 2 positivo, x na menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Posso fazer a f4 de x aqui. O menos 3 passa multiplicando, menos 6, x na menos 4. Nota que o grau aqui da minha derivada, né? Eu estou fazendo f1, o x está na menos 1. Eu estou fazendo f2, o x está na menos 2, né? Tem um padrão, né? Que a gente consegue enxergar. E também tem um padrão nos coeficientes também, né? Ele está intercalando o sinal. Então, tudo isso tem padrões. Tudo isso, né? Tem um ritmo. Mas a gente pode continuar indefinidamente. Tipo, não vai chegar um momento que vai acabar, correto? Aqui, por exemplo, vai ficar 24 positivo, x na menos 5. E eu posso continuar esse processo eternamente, tá? Então, tem processos que, mas mesmo assim, eles têm um padrão, né? Ele não acaba, mas ele segue um padrão. Então, as derivadas sucessivas, pessoal, elas são isso, né? A gente vai ficar derivando as funções seguidamente. Tem casos em que uma hora vai ser todo mundo zero, vai
ter casos que vai ser sempre a mesma, vai ter casos cíclicos, né, que é um ciclo que se repete, e vai ter casos que não vai acabar nunca, vão ser todos diferentes, mas a gente geralmente consegue encontrar um padrão nessas derivadas. Agora a gente vai partir para um outro tópico que se chama derivação implícita. Bom, quando a gente tem lá a nossa função, sei lá, f de x igual a x ao cubo menos 2x². A gente consegue tranquilamente derivar essa função, né? A gente tem aqui o y em função do meu x, correto? Para cada valor que eu coloco x, eu vou obter um valor de y, né? A gente tem os valores no eixo x, os valores no eixo y para o meu gráfico. Então, a gente tem essas relações entre x e y dadas dessa forma. O y está totalmente isolado em termos de x, correto? Então, o y está dependendo exclusivamente do x. Agora, quando você quer derivar uma outra função que não está definida explicitamente, né? Porque o y aqui ele está explícito como dependência do x. Agora, se você tem uma função agora do tipo y ao cubo menos 3x igual a 2y menos x², por exemplo. Veja que isolar o y aqui não é uma tarefa fácil, por causa daquele cubo ali. Da mesma maneira, essa função aqui, no exemplo, né? 5 menos x² mais 4y ao cubo igual a 7y. Aqui, até a gente, nesse caso aqui, ó, por exemplo, xy igual a 3, a gente até consegue, né? Passa o x multiplicando, o x dividindo, né? Supondo que o x é diferente de 0, correto? Então, a gente consegue fazer dessa forma, né? Mas nem sempre a gente consegue facilmente isolar o meu y. E para que a gente quer isolar o y? Para a gente derivar, né? E a gente está derivando em função do x. A gente sempre está derivando aqui, né, em função do x. Então, a gente está derivando relacionado ao x. Então, quando a gente está derivando uma expressão, né, uma equação desse tipo, uma função desse tipo, né, em que o y não está descrito explicitamente como o x, a gente precisa usar os artifícios da derivação implícita para poder dar a derivada. E aqui a gente vai começar a utilizar a notação que eu falei que a gente utilizar mais nessa parte, que é a notação dy dx. A gente vai precisar usar essa notação agora, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa equação, x² mais y² igual a 25, e eu quero derivar ela em função de x. Então, eu quero encontrar dy dx. É isso que eu quero encontrar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai derivar dos dois lados. Então, a gente vai fazer x² mais y² dy dx igual a 25 dy dx. Então, eu estou derivando dos dois lados. Aqui, a derivada da soma, né? A soma das derivadas. Então, é a mesma coisa, né? Da gente fazer aqui dx² dx mais y² opa, não, estava certo aqui. y² dy dx. Já vou explicar por que eu escrevi dessa forma, tá? E aqui a derivada de constante é 0, né? Então, aqui vai ficar 0. Então, já vou colocar 0 aqui. Agora, aqui eu escrevi dessa forma, dx² sobre dx, porque o x, ele só está dependendo de... O x² só depende de x. Eu não tenho y nesse termo, x². Eu só tenho x. Então, eu vou simplesmente derivar o x².
que é 2x. Agora, o y ao quadrado é como se fosse uma regra da cadeia, porque a gente tem o y ao quadrado e não temos x, e a gente está derivando em relação a x. Então, a gente vai derivar o y, que é 2y, mas a gente precisa multiplicar dy dx. Esse termo precisa estar ali, porque a gente está derivando em relação a x. Então, eu não posso só colocar 2y, tá? Então, na parte onde a gente tinha o x ao quadrado, a gente vai simplesmente derivar 2x. Agora, na parte que tinha um y, a gente precisa fazer a derivada, normalmente, 2y, e precisa multiplicar. Esse termo aqui, ele sempre vai aparecer onde? Onde tiver y, tá? Então, apareceu o y, tá? Apareceu o y ali, esse termo vai precisar estar junto. E aqui vai ficar igual a zero, então. E agora, quem que a gente queria? Esse termo aqui. Ele está ali, certo? Na minha equação. Então, eu vou simplesmente isolar. Aqui vai ficar 2y dy dx igual a menos 2x, correto? O 2 está multiplicando dos dois lados, então eu vou simplificar. O y está multiplicando o dy dx, então vai passar dividindo. Então, dy dx é igual a menos x sobre y. Fechou? Então, recapitulando, a gente deriva em relação a x dos dois lados. É constante? Zero. Tem só o x? Deriva normalmente. Tem y? Deriva e coloca o termo dy dx, tá? Vamos um outro exemplo agora, que a gente não vai ter só x, y e uma constante. A gente vai ter também uma multiplicação. Multiplicação de x e y, regra do produto. Então, aqui já vou escrever, aqui a gente vai ter, né? Aqui só tem x, então vai ficar dx ao cubo dy mais y ao cubo dy dx igual a 6 que multiplica aqui x e y. Então, vou precisar fazer regra do produto. Derivada de x, então, dx dy, vezes o segundo, que é o y, mais a derivada do y, então, y vezes dy dx, mais mais não, né? Vezes o x. Fechou. Tava olhando aqui o que eu vou botar aqui assim, para ficar claro que a gente tem que derivar ainda, né? A gente não derivou ainda, tá? Então, agora, como que vai ficar? Derivando isso daqui, vai ficar, é só x, então eu simplesmente derivo 3x. Aqui, se eu fosse derivar só y, 3y, mas como tem y e eu estou derivando em relação a x, tem que ter dy dx. Fechou? Agora aqui vai ficar 6, que multiplica. Derivada de x, 1 vezes y, mais. Derivada de y, 1, só que eu tenho que multiplicar o termo dy dx, porque eu estou derivando em relação a x, vezes o x. Quem que eu quero encontrar? Quem que eu quero encontrar? Esse termo aqui, né? Basta, então, a gente isolar ele na minha equação. Então,
Esse 3x vai para o outro lado negativo, então desse lado fica 3y dy dx. Aqui o 6 multiplica os dois, né? Então, vai ficar 6x vezes dy dx. Então, mais 6x dy dx igual a 6y menos 3x. Aqui, eu vou colocar o dx e dy em evidência agora. Dy dx, que multiplica 3y mais 6x. Menos, né? Desculpa. Menos. Ele veio para cá, ficou negativo. Menos 6x. Igual a 6y menos 3x. E agora tá multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, o dy dx ficou 6y menos 3x sobre 3y menos 6x. Dá para dividir tudo por 3, né? E simplificar. Vai ficar 2y menos x sobre y menos 2x. Se dividir por 3 em cima e embaixo, tá? Então, aqui, a gente já teve que usar uma outra coisa, que é a regra do produto. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem que tomar o cuidado sempre onde há o y, vai acompanhado do termo que a gente quer encontrar. Isso porque é como se fosse uma regra da cadeia. A gente precisa entender que a gente não está derivando y apenas, correto? A gente está fazendo aqui, digamos assim, ó. Se y é igual a f de x, né? Quando a gente faz y ao cubo, estamos derivando isso daqui. Quem que a gente está derivando? F de x ao cubo. Não é isso? Então, pela regra da cadeia, a gente precisa derivar a de dentro, né? E aplicar na derivada de fora. Então, a gente vai fazer 3f de x ao quadrado vezes a derivada de x. Não é assim que a gente faz? É, né? E aqui, no caso, o f de x é o y. Então, fica 3y ao quadrado vezes y', né? Derivada de y. Então, que é dy dx, né? Então, por isso que quando a gente tem um termo ali y, a gente está considerando que o y é igual a f de x. Só que a gente não tem essa expressão, certo? E aí, a gente está fazendo a derivada, né? A f' de x, ela é a minha dy dx. Ok? É só uma outra maneira de a gente escrever. E aí, para fazer a derivação explícita, a gente tem que tomar esse cuidado de quando tem o termo y, lembrar que ele é um f de x. Então, a gente está usando, na verdade, uma regra da cadeia, ok? E a gente pode usar a regra da cadeia também para derivar coisas desse tipo aqui. Então, aqui, a gente também vai utilizar a regra da cadeia. Peraí. E aqui, produto, né? Pra gente fazer. Mas não esquecendo de quando a gente deriva y, a gente tem o termo dy dx, porque a gente está fazendo ali embutida, né? Ocultamente, a gente está fazendo uma regra da cadeia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de x mais y vezes a derivada de x mais y. A derivada de x é quem? 1. Só tem x, só fica x. Mais a derivada de y, 1. Só que eu estou derivando y em relação a x. Então,
dy dx aparece aqui. Igual, aqui a regra do produto. Primeiro, derivada de y ao quadrado. 2y, só que eu estou derivando em relação a x, então dy dx, mais, vezes o cosseno de x, mais a derivada do cosseno menos seno de x, vezes o y ao quadrado. Agora, a gente vai isolar o dy dx, tá aqui desse lado e aqui. Então, vamos abrir essas continhas. Aqui vai ficar cosseno de x mais y, vezes 1, né? Mais cosseno de x mais y, vezes dy dx. Igual a tudo isso daqui. Não vou escrever de novo. Então, agora a gente vai... vou fazer melhor aqui. Já que eu tô aqui, né? Não tô no quadro, dá pra fazer assim. Pronto. Agora, a gente vai passar o que tem dy dx, aqui tá y, dx aqui. Então, aqui vai ficar... Já vou colocar o dy dx em evidência, tá? Então, desse lado, a gente tem cosseno de x mais y. E o 2y veio para cá negativo, então, menos 2y. Igual. Aqui vai ficar menos cosseno de x mais y, menos seno de x vezes y ao quadrado. Vou colocar o y ao quadrado aqui na frente, só para ficar mais bonitinho. Pronto, y quadrado seno de x. Agora, esse termo aqui a gente vai passar dividindo, então, vai ficar dy dx igual a menos cosseno de x mais y, menos y quadrado seno de x, dividido por cosseno de x mais y, menos 2y. E aí, a gente pode também multiplicar por menos 1, só por uma questão de gosto, né? Mas acaba aqui, né, a continha. Mas se a gente quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, a gente pode multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, né? E aí, vai ficar cosseno de x mais y ao quadrado seno de x, tudo isso sobre 2y menos cosseno de x mais y. Fechou? Então, a derivação implícita, a gente vai utilizar, né, regras da cadeia, regra do produto, quando a gente tem produtos de x com y, né, a gente pode ter o seno, a gente pode ter um ln, né, a gente pode ter ln de x, y ao quadrado. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto, porque tem um produto, e regra da cadeia, porque é ln de alguma coisa, né? Então, a gente vai utilizar as mesmas regras de derivação, todas iguais, só que a gente tem que lembrar que o y é como se fosse uma função de x, né? O y é f de x. Então, quando a gente está derivando o y, a gente está fazendo uma regra da cadeia ali dentro. Então, a gente precisa ter esse termo multiplicando, né? O dy dx quando a gente faz essa conta, tá? E é isso a derivação implícita, tá, pessoal?